Vivemos dias em que o mundo parece girar mais rápido, os valores estão sendo invertidos e a humanidade caminha em direção a um caos cada vez maior. Guerras, pandemias, crises econômicas, desastres naturais e o colapso moral da sociedade têm levantado uma pergunta urgente. Estamos vivendo os últimos dias? A Bíblia, com precisão profética, revelou que antes da volta de Jesus Cristo, sinais claros aconteceriam na terra, nos céus e dentro da própria igreja. Jesus não nos deixou no escuro. Em Mateus 24, Lucas 21 e em todo o livro de Apocalipse, ele descreveu com detalhes os acontecimentos que precederiam seu retorno em glória. Esses sinais não são apenas eventos aleatórios. São alertas divinos como trombetas soando, chamando a atenção da humanidade para o arrependimento. Mais do que medo, essas profecias devem gerar em nós urgência, vigilância e fé. Porque o tempo está passando e os acontecimentos ao nosso redor já não são mais coincidência. Eles são cumprimento da palavra. Neste estudo, vamos mergulhar nos 10 sinais mais evidentes dos tempos finais, entendendo o que a Bíblia diz e como isso já está se cumprindo diante dos nossos olhos. Este não é um tema sensacionalista, mas uma convocação à verdade. Você está preparado para reconhecer os sinais e se posicionar espiritualmente? Porque o relógio profético está avançando, e o fim não é o fim para quem crê. Guerras e rumores de guerra. A profecia e a realidade atual. Jesus, ao responder aos discípulos sobre os sinais do fim, disse em Mateus 24:6: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Esse versículo mostra que conflitos armados seriam parte dos sinais preliminares antes da volta de Cristo. Já no livro do Apocalipse, no capítulo 6, quando o segundo selo é aberto, surge um cavalo vermelho, cujo cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. AP 6:4. Isso representa o avanço de guerras que não são apenas físicas, mas também espirituais e ideológicas. Na atualidade, essa profecia se evidencia claramente. A guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em 2022, não apenas devastou cidades e matou milhares, como também provocou uma crise global de segurança e alimentos. Ao mesmo tempo, o aumento das tensões no Oriente Médio, especialmente entre Irã e Israel, e o crescimento do conflito em Gaza com o Hamas, tem reacendido o temor de uma terceira guerra mundial. Esses acontecimentos mostram que as palavras de Jesus não eram apenas simbólicas, mas proféticas, e já estão se cumprindo. Falsos cristos e falsos profetas, a grande enganação. Jesus advertiu em Mateus 24:5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O alerta é reforçado em Apocalipse 13:11, onde aparece uma besta que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Um símbolo claro de falsos líderes religiosos que parecem representar Cristo, mas agem segundo o inimigo. Essa figura representa um sistema espiritual ou religioso que se levanta em nome de Deus, mas distorce a verdade e engana as massas com sinais e mentiras. Vivemos exatamente esse cenário. Diversos líderes religiosos se levantaram, nas últimas décadas afirmando ser o próprio Cristo, como o sul-coreano Jin Do-hwan e outros no Brasil e África. Além disso, igrejas têm abraçado ensinos contrários à Bíblia, promovendo heresias disfarçadas de liberdade espiritual. O evangelho da prosperidade, o culto à personalidade de líderes e a omissão do arrependimento estão afastando muitos da verdade. A profecia do engano está em plena operação, preparando o caminho para o grande engano final. Terremotos e desastres naturais. A terra geme. Jesus declarou em Mateus 24:7. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. O Apocalipse confirma essa realidade em várias passagens, como no capítulo 6, versículo 12, onde um grande terremoto ocorre quando o sexto selo é aberto.
e também no capítulo 11 e 13, que descreve um terremoto que mata milhares. A terra, ferida pelo pecado e pela corrupção humana, começa a gemer com dores cada vez mais intensas. Nos dias atuais, o aumento de desastres naturais é evidente. O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em 2023 foi um dos mais devastadores da década, matando mais de 50 mil pessoas. Além disso, as enchentes no Brasil, os incêndios florestais no Canadá, Austrália e Europa, e furacões de intensidade recorde demonstram que a natureza está em convulsão. Esses fenômenos não são apenas ciclos naturais, mas gritos da criação que anunciam a proximidade do fim. Pestes e pandemias. A profecia das pragas. Em Lucas 21:11, Jesus falou claramente: "E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências." Apocalipse 6:8 apresenta o quarto cavaleiro do Apocalipse, um cavalo pálido cujo cavaleiro se chama Morte, e com ele vem o inferno, trazendo consigo a espada, a fome, a peste e as feras da terra. Esse cenário se tornou assustadoramente real com a chegada da pandemia da Covid-19, que desde 2020 já causou milhões de mortes. Mas mesmo após o pico da pandemia, o mundo enfrenta novas ameaças: a varíola dos macacos, novas cepas do coronavírus, surtos de gripe aviária e doenças misteriosas em várias partes do mundo. As pestes já não são apenas histórias bíblicas. Elas fazem parte da nossa realidade moderna e mostram que as profecias estão se cumprindo com precisão assustadora. Apostasia. O fracasso da fé moderna. Apóstolo Paulo profetizou, em 1 Timóteo 4:1. Nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. No Apocalipse, vemos essa realidade nas cartas às 7 igrejas, capítulos 2 e 3, onde Jesus repreende igrejas que perderam o primeiro amor, toleraram a imoralidade ou se tornaram mornas, especialmente Laodiceia, que dizia ser rica, mas era miserável e cega espiritualmente. AP 3:17. Atualmente, há um crescimento alarmante de igrejas que relativizam o pecado, negam o inferno e transformam o evangelho em um produto de consumo. Pastores famosos pregam sucesso, mas ignoram a cruz. Em alguns lugares, o culto é mais parecido com um show de entretenimento do que com adoração. A fé bíblica está sendo abandonada em nome de uma fé superficial e moldada pela cultura. Estamos vivendo exatamente o tempo da apostasia profetizado. Violência e imoralidade como nos dias de Noé. Jesus advertiu que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Mateus 24:37 e 39. Quando havia violência, perversão e desprezo pela palavra de Deus. No Apocalipse, esse espírito é representado pela Babilônia, AP 17:18, um sistema mundial que vive em luxúria, idolatria e perseguição aos santos. Hoje vemos a degradação moral crescer rapidamente. Valores cristãos são ridicularizados enquanto perversões são celebradas. A banalização da vida, da sexualidade e da família é evidente em leis, programas de TV e redes sociais. Crimes hediondos, como canibalismo e abusos filmados ao vivo, chocam o mundo. O mesmo espírito de Sodoma e dos dias de Noé domina esta geração. E isso é exatamente o que a Bíblia disse que aconteceria antes do fim. Evangelho em toda a terra. O alvo. Está próximo, Jesus afirmou em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No Apocalipse 14:6, vemos um anjo com o evangelho eterno voando pelo céu, proclamando a todas as nações e povos. Esse é um dos sinais mais claros de que o fim está às portas. Hoje, com a internet, redes sociais, rádio, TV e plataformas de vídeo, o evangelho chega a mais pessoas do que nunca na história. Em lugares onde missionários não podem entrar, fisicamente, a palavra chega através de aplicativos e transmissões. A Bíblia já foi traduzida para milhares de idiomas, e o crescimento de canais cristãos nas redes
prova que a profecia está se cumprindo em nossos dias. Multiplicação do conhecimento e da tecnologia. A era de Daniel, Daniel 12:4, profetizou: muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Apocalipse 11:9 diz que homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão um evento ao mesmo tempo, algo impossível há 1000 anos, mas simples com a tecnologia atual. A era da inteligência artificial, robótica, viagens espaciais e hiperconectividade confirma essa profecia. Com um clique acessamos bilhões de informações. A humanidade caminha para realidades como o transhumanismo e a fusão entre homem e máquina. Nunca antes o conhecimento avançou tão rapidamente, e tudo isso aponta para o tempo do fim. Israel, o relógio profético de Deus, a figueira, que floresce em Mateus 24:32, representa Israel. O Apocalipse mostra Jerusalém como centro do juízo e das batalhas finais. AP 11, AP 12. A mulher perseguida pelo dragão é símbolo do povo de Deus, o Israel espiritual e literal. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação, um marco profético. Hoje vemos o crescente conflito entre Israel e os países vizinhos, o aumento do antissemitismo e o plano para reconstruir o terceiro templo em Jerusalém. Tudo isso são sinais claros de que o centro da profecia já está em movimento. Quando vemos Israel no noticiário, devemos lembrar que o relógio profético está avançando. 10. Sinais nos céus. O alarme final. Jesus disse em Lucas 21:25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Apocalipse 6:12-13 fala de um terremoto, do sol escurecido, da lua tornando-se como sangue e das estrelas caindo do céu. Nos últimos anos, tivemos 4 luas de sangue consecutivas, 2014 e 2015, durante festas judaicas, algo raro. Em 2024 e 2025, ocorrerão eclipses solares e tempestades solares que podem afetar satélites e comunicações no mundo todo. Fenômenos celestes estão se intensificando, e muitos cientistas admitem que algo grande pode estar para acontecer. Esses sinais são o último chamado. O céu está falando e o mundo precisa ouvir. Diante de tudo isso, não há mais como ignorar. Os sinais estão se cumprindo, e o tempo está se esgotando. Cada guerra, cada terremoto, cada apostasia dentro das igrejas, cada avanço tecnológico e cada novo movimento em Israel são como páginas proféticas sendo viradas diante dos nossos olhos. O livro do Apocalipse não é apenas um registro simbólico. É um mapa do tempo final, um alerta celestial que grita que Jesus está às portas. A Bíblia não nos revelou essas coisas para nos causar pânico, mas para nos preparar. Enquanto o mundo se distrai com o pecado e se afasta da verdade, Deus está chamando seu povo ao arrependimento, à vigilância e à santidade. A pergunta que fica agora é: você está pronto? Está com a sua vida alinhada com a palavra? Está discernindo os tempos ou vivendo como se tudo fosse continuar igual para sempre? A volta de Cristo não será surpresa para os que vigiam. Quando isso desperte, ore, volte à palavra e compartilhe essa verdade com quem ainda está cego espiritualmente. O tempo da graça ainda está aberto, mas em breve a porta se fechará. Que os sinais do fim não te assustem, mas te despertem, porque o Rei está voltando. E para os que o aguardam, o fim será apenas o começo da eternidade com ele.